Você não é oprimido porque alguém é cruel. Você é oprimido porque alguém aprendeu a governar seu medo. O erro não é achar que o mal é irracional. O erro é acreditar que o poder funciona pela brutalidade. O poder funciona pela eficiência. E ninguém explicou isso melhor do que Nicolau Maquiavel. Você não vive sob força. Você vive sob condicionamento. E o mais perigoso não é obedecer, é achar que escolheu. Quando O Príncipe foi escrito, ele não era um manual do mal, era um manual da realidade. Maquiavel não pergunta o que é moral, ele pergunta o que funciona. E a resposta dele atravessou séculos intacta. Os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Isso não é cinismo, é diagnóstico. O ser humano não reage à verdade, ele reage ao interesse, ao medo e à segurança. Maquiavel disse: é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Essa frase não é provocação, é descrição psicológica. O amor exige vínculo, exige memória, exige reciprocidade. O medo exige apenas a possibilidade de perda. Por isso, nenhum sistema de poder durável se sustentou apenas em empatia. Mesmo os regimes que se diziam humanistas mantiveram linhas invisíveis que não podiam ser cruzadas. Maquiavel entendeu algo que ainda incomoda. As pessoas não obedecem porque confiam, elas obedecem porque calculam. Enquanto o medo existir, o cálculo favorece quem controla o ambiente. O século XX foi um laboratório em escala humana. Regimes autoritários não começaram com violência explícita. Começaram com medo difuso, mensagem simples e repetição constante. A Alemanha dos anos 1930 não foi tomada por ódio consciente. Foi tomada por medo do colapso, da humilhação, do desemprego. O poder não disse obedeça. Ele disse: sem isso tudo piora. Maquiavel já havia descrito o mecanismo. Os homens se submetem mais facilmente ao que parece inevitável do que ao que parece justo. A justiça exige consciência. A inevitabilidade exige resignação. Propaganda não serve para convencer quem discorda. Serve para organizar emocionalmente quem já está cansado. Ela não trabalha com verdade, trabalha com simplificação, repetição e inimigos claros. Maquiavel já sabia. O povo não precisa compreender o poder, precisa apenas sentir que resistir não compensa. A propaganda não cria pensamento profundo, ela cria ambiente psicológico. E dentro desse ambiente, pensar vira esforço. Obedecer vira alívio. Esse método foi aplicado com precisão cirúrgica por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich em Auschwitz. Goebbels não via propaganda como educação, ele via como mobilização emocional. Um de seus princípios centrais era simples. A propaganda não deve ser intelectual, ela deve ser emocional. Outro princípio ainda mais direto. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade.
A propaganda nazista não explicava políticas complexas. Ela reduzia tudo a slogans, imagens e inimigos. O objetivo não era entendimento, era adesão automática. Rádio, jornais, cartazes, cinemas, eventos de massa. O indivíduo nunca estava sozinho com seus próprios pensamentos. Goebbels dizia que a propaganda eficaz é aquela que entra pela rotina e sai pelo hábito. Exatamente como Maquiavel descreveu séculos antes. Antes de continuar, se você não assistiu os episódios 1 e 2, eles estão na descrição. Esse vídeo não é independente, ele é consequência. A repetição não é falha do sistema, é o núcleo dele. Ideias repetidas deixam de ser ideias, viraram paisagem mental. O ser humano não questiona o que parece normal, ele questiona o que parece exceção. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O que aparece o tempo todo passa a parecer verdadeiro. O que desaparece passa a parecer inexistente. O governante moderno não precisa ordenar, ele organiza estímulos. O algoritmo não diz o que você deve pensar, ele decide o que você vê, com que frequência, em que estado emocional. Você não sente coerção, você sente direcionamento. Maquiavel chamaria isso de vitória absoluta, quando o controle não é percebido como controle. As redes sociais não foram criadas para debate, foram criadas para engajamento. E engajamento não exige verdade, exige emoção, raiva, medo, indignação, pertencimento. O político moderno não precisa convencer indivíduos. Ele precisa ativar massas emocionais sincronizadas. Cada pessoa acredita que chegou à conclusão sozinha, quando na verdade foi conduzida por estímulos repetidos, validação social constante, sensação de pertencimento. A massa agora se vigia sozinha, se corrige sozinha, ataca sozinha, sem ordens explícitas, sem líderes visíveis. O método atingiu seu estado mais eficiente. Nesse ponto, o método já não precisa se impor. Obedecer vira sinal de consciência, responsabilidade, maturidade. Questionar vira egoísmo, perigo, atraso. Maquiavel escreveu: o príncipe prudente evita ser odiado, mas não evita ser temido. Aqui, o medo se disfarça de moral, e a moral se transforma em ferramenta de controle. Maquiavel nunca escreveu isso literalmente, mas o príncipe inteiro aponta para essa conclusão. Quem controla o medo, controla comportamento. Quem controla o comportamento não precisa de violência. Não são monstros que sustentam sistemas opressivos. São pessoas comuns funcionando como massa. Auschwitz não foi um acidente histórico, foi uma possibilidade humana realizada. E enquanto propaganda moldar narrativas, repetição moldar percepção e algoritmos moldarem atenção, o método continuará funcionando, mesmo quando ninguém parecer cruel.
Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva. Essa série não é sobre entretenimento, é sobre lucidez.